Nesta tarde de quinta-feira, dia 9 de julho de 2020, sejam todos bem-vindos ao nosso webinar Aeroporto Industrial e Soluções Logísticas. Sou Leonardo Freitas, secretário-geral da Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais e serei o mediador deste evento. Inicialmente, é de informar que este evento está sendo gravado e o link do vídeo será enviado a todos os inscritos nos próximos dias. Os microfones estarão desativados durante todo o evento e o chat estará habilitado para que possam fazer perguntas e comentários durante as apresentações dos nossos relatores. É muito importante a interação de todos. Participem. Há muito, o Brasil sofre significativas perdas econômicas por conta dos gargalos logísticos, que afetam a produção industrial e agrícola no país. A necessidade de investimentos em alternativas de transportes que tragam eficiência de tempo e de processo, reduzindo assim os custos, é uma busca constante da classe empresarial. Para debater esta e outras questões, a Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais e a Câmara de Comércio Italiana do Rio Grande do Sul realizam este webinar. Entre os vários temas debatidos aqui, destacaremos o início das operações do Aeroporto Industrial de Belo Horizonte, recém-inaugurado, e que recebeu a certificação da Receita Federal do Brasil, tornando-se o primeiro do Brasil nesta modalidade. Em paralelo, discutiremos também o transporte ferroviário como elemento fundamental para a otimização, melhoria das condições logísticas e acesso aos principais mercados brasileiros. Traremos também à luz nesta tarde dados sobre as relações entre o Brasil e a Itália, com uma leitura dos principais aspectos que envolvem os investimentos italianos no Brasil. E hoje, para abordar estas e outras questões, recebemos 5 destacadas personalidades do setor empresarial, logístico, industrial e institucional, com sólidas carreiras e grande conhecimento sobre os temas que serão abordados nos painéis. Dr. Ferdinando Fiore, diretor da agência ITE São Paulo. Dr. Marcos Brandão, CEO do BH Airport. Dr. Paulo Casadonte, CEO da Ventana Serra. Dr. Ailton Ricaldoni, presidente do Conselho da Clamper. E o Dr. Giacomo Guarneira, sócio fundador da Guarneira Advogados. Ouviremos agora a saudação do presidente Gerais, Dr. Valentino Risioli. Eu gostaria, primeiramente, saudar os dois cônsules que nos dá a honra e prazer de participar, o Dr. Bertô e o Dr. Savarese. O amigo Dr. Fiore e também as personalidades, vamos dizer, que nos vão, mais do que tudo, explicar e tentar entender como melhorar os custos da logística brasileira, que, como nós sabemos, é uma das maiores penalidades que existe no Brasil, especialmente no setor de exportação, mas também internamente, para que os produtos sejam mais competitivos e cheguem mais rapidamente, seja no setor industrial que no setor da alimentação. O amigo Paulo Casadonte, o Dr. Marcos Brandão e o amigo Ailton. Eu deixo a vocês, como também o Giacomo Guarneira, grande amigo, grande amigo, que nos está assistindo de Ravenna, você imagina um pouco, não? Ele nos abandonou temporariamente, mas espero que ele volte logo para o Brasil, para nos ajudarmos realmente nessa empreitada. Senhores, só queria agradecer a todos vocês. Tenho certeza que vai ser uma reunião extremamente importante e aproveitosa por todos nós. Muito obrigado.
Obrigado, presidente, doutor Valentino Risioli. Ouviremos agora a saudação do presidente da Câmara Italiana do Rio Grande do Sul, o doutor Felipe Anselmo Olinto. Boa tarde a todos. Ratifico as palavras do presidente Valentino Risioli, nosso amigo, nosso parceiro, aos palestrantes, pessoas de altíssima qualidade nos setores que atuam, ao nosso amigo Giacomo Guarnera, nosso parceiro aqui também da Câmara de Comércio Italiana do Rio Grande do Sul, mais uma vez as câmaras de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, e saudar também o cônsul Roberto Bortô, do Rio Grande do Sul, ao cônsul Dario Savarese, saudando a ele, saúdo a todos, e obrigado pelo apoio que tem nos dado em todos os eventos das nossas câmaras. Mais uma vez, as câmaras de Minas Gerais e Rio Grande do Sul estreitam e aproximam regiões que distam 8.000 quilômetros de distância. Então, com esse tipo de evento que o Leonardo e a Janice têm elaborado aí com grande afinco e sucesso, nós estamos aproximando duas grandes regiões. E certamente, com o debate de hoje, estamos colaborando com a solução de problemas que vamos enfrentar aí em pouquíssimo tempo. Muito obrigado, um grande evento a todos. Muito obrigado, presidente Olinto. Passamos, então, a palavra para o cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, Dr. Roberto Bortot. Bene, boa tarde a todos. Primeira coisa, me está ouvindo? Tá. Muito obrigado pelo convite, eu aceitei com grandíssimo prazer, porque este tipo de iniciativa, além que contribui a trocar de informações importantes, avaliar o momento que estamos passando, mas é um caminho que está prosseguindo de quanto eu estou seguindo do ano passado. Nós fazemos um encontro, algum de vocês já estava presente, um encontro com o ministro Tarcísio Freitas, da Infraestrutura, e já na época, era em março de 2019, já na época ele falou um discurso muito importante sobre o relanço de todas as infraestruturas brasileiras, de porto, aeroporto, de estrada, de ferrovias, também para a exportação de merce, mas também para a circulação interna. E esta coisa foi muito bem apreciada da todas as empresas italianas que estava presente, que está investindo aqui no Brasil. A Itália é um dos maiores países europeus que está contribuindo aqui no Brasil como investidor. Empresas como a Impregilo, como a Gavio, como a Terna, a Rina, a Ghella, são empresas que estão esperando este desenvolvimento infraestrutural brasileiro. Uma coisa importante, também foi ripreso este debate com o segretario esecutivo Marcelo Sampaio. Nós fazemos, nem um mês atrás, fazemos uma videoconferência com a embaixada e também com o seu intervento, e ele sottolineou este tipo de necessidade para o Brasil de desenvolvimento. Por isso que este tipo de iniciativa, o Consulado da Itália aqui em Porto Alegre, nós fomos muito contentes de apoiar a nossa Câmara de Comércio, com Felipe Olinto, com Janice, que estão contribuindo muito. Agora que esta fusão, acho que foi bem avviata e acho que está bem perto da conclusão, ficará uma Câmara de Comércio muito mais importante, muito mais potente para apresentar o seu projeto, as suas ideias. Por isso eu vou agradecer, claro, ao presidente Riccioli, ao presidente Olimpo, ao presidente do ICE, Ferdinando Fiore, tutti i palestranti che foram nominati. Per cui o Consulado da Itália aqui em Porto Alegre está sempre apoiando e sempre apoiará este tipo de iniciativa muito importante. Muito obrigado. Muito obrigado, cônsul Dr. Bortot. E para concluir esse nosso momento de abertura institucional, teremos a saudação do cônsul da Itália em Belo Horizonte, Dr. Dario Savarese.
Grazie Leonardo, buon pomeriggio a tutte e a tutti, boa tarde a todas e a todos. Eu quero parabenizar as duas câmaras, nas pessoas dos dois presidentes pela realização deste webinar, que é muito importante para nós. Como falou meu amigo Roberto Bortot, de Porto Alegre, a rede consular italiana, com a embaixada da Itália e o setor econômico da embaixada, está apoiando muito esse tipo de iniciativas, também com a colaboração do ICE em São Paulo. Quero saudar a pessoa de Ferdinando Fiore, que está aqui conosco. Nosso objetivo é de aproximar ainda mais Itália e Brasil no setor econômico. Então, aproximar as empresas, agilizar, favorecer um ambiente para investimentos italianos no Brasil. E eu acho que esses dois assuntos, esses dois campos, aeroporto e ferrovia, são dois setores muito importantes para nossas empresas. O trabalho que foi feito pelo aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, é incrível. O fato de ser reconhecido como primeiro aeroporto industrial, com uma certificação da parte do governo, é uma coisa muito inovadora e com certeza sou seguro que vamos conseguir mais empresas italianas que vão se instalar lá, graças aos incentivos, os benefícios que vão ser oferecidos. Outro setor da ferroviária, estas soluções também tem um grande interesse das empresas italianas nesse setor. Então, esse tipo de iniciativas vão... É natural que, como rede consular, como consulado, estamos apoiando. Quero lembrar aqui uma iniciativa que a gente trabalhou entre o final e o início deste ano com a Câmara de Comércio de Minas Gerais, com o presidente Riccioli, de organizar uma missão empresarial mineira em Itália e também uma missão empresarial italiana para cá em Minas, no Brasil. A pandemia deixou que a gente colocou ao lado este projeto, mas com certeza a gente vai trabalhar novamente sobre isso uma vez que tudo isso vai acabar. Então, muito obrigado a todos vocês pela presença e, por último, quero saudar o ministro conselheiro Fernando Pallini, da Embaixada da Itália, pelo apoio que ela deu. Eu sei que ele está assistindo. Então, muito obrigado a todos os ilustres palestrantes deste webinar. Obrigado, Leonardo. Muito obrigado pelas palavras, Dário. Vamos, então, ao conteúdo técnico desta tarde. Ouviremos agora o Dr. Paulo Casadonte, CEO da Ventana Serra, que transcorrerá o tema Soluções de Logísticas Otimizadas, o vetor ferroviário. Paulo, a palavra está contigo. Muito boa tarde a todos, senhoras e senhores internautas, muito boa tarde e obrigado desde já pela paciência que terão em nos ouvir. Gostaria, antes de mais nada, de dirigir meus sinceros agradecimentos às instituições anfitriãs desse encontro, então a Câmara Ítalo-Brasileira de Indústria, Comércio e Artesanato de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, aos senhores cônsuls, Dr. Dario Savarese e Dr. Roberto Bertot, aos senhores presidentes das câmaras de comércio. Registro a presença e dirijo meu sincero agradecimento aos ilustres palestrantes de hoje, Dr. Ferdinando Fiore, diretor do ICE Brasil, uma instituição, lembramos, fundada em 1926, que desde então é sinônimo de relações internacionais e de comércio exterior.
Registro a presença e agradeço o engenheiro Marcos Brandão, CEO da BH Airport, que tanto impulso tem dado à economia de Minas. Registro a presença e agradeço o engenheiro Ailton Ricardoni, presidente do Conselho da Clamper, sócio fundador da mesma, ex-gerente de desenvolvimento energético da CEMIG e fundador de várias empresas ligadas ao setor energético. Registro a presença e agradeço o doutor advogado Giacomo Guarnera, um símbolo de italianidade no Brasil, brilhante advogado e consultor que tem contribuído ao longo de seus 30 anos de carreira a aproximar esses dois maravilhosos países, Itália e Brasil, favorecendo o acesso de empresas italianas ao Brasil e de empresas brasileiras na Itália. O contexto deste webinar entra no âmbito de nosso grupo de trabalho de logística. Um grupo que, desde sua criação, que me orgulho de presidir, tem sempre tido como objetivo principal, obviamente, a aprimoração e a divulgação do conhecimento logístico. Em segundo lugar, queremos ser motor de impulso, motor de ideias para melhorar a logística do estado de Minas Gerais em específico. Costumo dizer sempre o que seria a economia sem a logística. Economia e transporte é voz do verbo ser. Não existiria economia sem transportes. Desculpem a expressão talvez um pouco lapaliciana, costumamos dizer na Itália, mas é evidente, bastante evidente. Temos tido o apoio em nosso grupo de trabalho logística do governo do Estado, que desde a criação de nosso comitê tem sido muito presente, tem nos ouvido. Isso para nós é sinceramente algo de inédito. Gostaria, então, de agradecer o Dr. Juliano Alves Pinto, subsecretário de Promoção de Investimentos e Cadeia Produtiva no governo de Minas Gerais, e para falar no específico do setor ferroviário, de Sua Excelência o deputado João Leite da Silva Neto, que preside a Comissão Extraordinária Pro Ferrovia de Minas Gerais. Muito bem. Então, porque mais do que nunca a necessidade de uma infraestrutura logística eficiente em Minas Gerais. Sabá Sandir, Minas Gerais não tem um porto. Costumamos dizer em Minas que o porto de Minas Gerais é Rio de Janeiro. Temos apenas um aeroporto internacional. Então, para nos colocarmos como atividade príncipe de serviço à economia, atividade príncipe de serviço à circulação das mercadorias dos produtores para o abastecimento, temos tido realmente em Minas, mais do que em outros estados, grandes e árduos desafios. Recentemente, um desafio que temos cavalcado junto com outros importantes operadores logísticos bem enraizados em Minas Gerais como nós, tem sido a logística ferroviária. Logística que até poucos anos atrás era basicamente limitada a determinadas commodities, então commodities agrícolas, commodities oriundas da extração minerária ou de pequenos manufaturados das siderurgias. Hoje, a logística ferroviária tem sido um válido complemento. Eu não costumo dizer alternativa nos modais logísticos. A opção do modal ferroviário tem sido, para nós, para nossos clientes, uma importante solução, particularmente no trecho Rio de Janeiro, Minas Gerais. O cônsul, a propósito disso, adiantou como existem renomados operadores logísticos e empresas que estão de olho para investimentos no Brasil. Particularmente, Trenitalia, temos fomentado um bom relacionamento que esperamos possa ter em breve um avanço expressivo com um grande operador logístico da América Latina, para sempre mais
fomentar e melhorar a logística ferroviária, que ainda opera em um contexto bastante carente. Então, quero realmente agradecer, deixar esta minha pequena introdução e deixar a palavra aos ilustres palestrantes, fazendo minhas as palavras do governador de Minas. Minas para cima, e como bom italiano costumo dizer, avanti Minas. Temos muito a dizer, a economia tem muito a crescer, estamos sofrendo uma situação ímpar que ninguém de nós na história tinha imaginado de gerenciar. Começamos o primeiro trimestre do ano com os melhores auspícios, não só no Brasil, mas um pouco na economia mundial. Infelizmente, quase da noite para o dia, nossas expectativas em termos de resultados que cada realidade microeconômica ofere ao PIB macroeconômico do país, infelizmente foram frustradas. Nada é para sempre. Nada é para sempre. Esperamos em breve poder sair desta. Realmente, Minas assim para cima, avanti Minas. Deixo a palavra a nosso moderador, secretário-geral da Câmara Ítalo-Brasileira de Minas Gerais, Dr. Leonardo Freitas. Muito obrigado pelas palavras, Dr. Paulo Casadonte. Agora, teremos a oportunidade de ouvir o Dr. Ferdinando Fiore, diretor da agência ITE São Paulo, que apresentará o tema Itália-Brasil, intercâmbio comercial e investimentos. A palavra está com o senhor, Dr. Fiore. Obrigado, Leonardo. Boa tarde a todos os palestrantes e também aos participantes a este webinar. Primeiramente, queria agradecer aos organizadores deste convite pela oportunidade de falar sobre as relações econômicas e os investimentos entre Brasil e Itália. Eu vou fazer uma apresentação PowerPoint. Se Leonardo tem que habilitar o screen sharing. Share. Habilitou? Sim, parece que sim. Ok. Ok. Itália e Brasil, vou falar sobre o intercâmbio comercial e os investimentos. Itália e Brasil são dois países com uma tradição de relações muito antigas e também o Brasil tem uma comunidade de italianos e de descendentes italianos que é muito importante, 30 milhões de pessoas, e como são importantes as relações comerciais e os investimentos. Antes de falar de este intercâmbio e investimento, queria também falar um pouco sobre a agência que eu represento, Italian Trade Agency ITA. Eu cheguei no Brasil faz 6 meses, no mês de novembro de 2019. A agência ITA é a agência do governo italiano, que depende do Ministério das Relações Exteriores e Cooperação Internacional, é o departamento da promoção econômica da Embaixada da Itália em Brasília, e a missão da ITA, a agência, é de assistir as empresas italianas no processo de expansão e internacionalização em mercados internacionais. A agência ITA tem 78 escritórios em 65 países em todo o mundo, e o escritório no Brasil, o escritório de São Paulo, que eu represento, é um escritório que foi fundado e foi aberto em 1968, então tem 52 anos de idade, e o escritório de São Paulo tem um plano promocional
muito amplo de atividades que vão, por exemplo, a participação das empresas italianas em pavilhões nacionais nas maiores feiras brasileiras, também organização de missões de empresários e jornalistas do Brasil para a Itália e projetos especiais, como, por exemplo, Sabores da Itália, que nosso escritório organiza cada mês de novembro, outubro, novembro, para a promoção da gastronomia italiana. Quando a gente fala da Itália, pensa a Itália como um extraordinário lugar comum. Então, a gente pensa a gastronomia, pensa ao design, à moda, a Ferrari, mas é muito importante saber que a Itália é também tem uma liderança na tecnologia. Então, por exemplo, a Itália é o segundo país exportador na Europa de tecnologia, mais que 100 milhões de euros de tecnologia exportado em todo o mundo. Também como a Itália tem uma liderança no setor farmacêutico, que é um setor muito atual hoje para essa pandemia. Temos uma liderança também em biotecnologias, nanotecnologias. Então, temos que pensar a Itália também como um país da alta tecnologia. No Brasil temos também um exemplo de empresas italianas representantes deste setor de alta tecnologia, infraestrutura, telecomunicações, energia e muitas outras eu vou falar sobre. Poucos números da Itália. A Itália é a oitava economia mundial por PIB. O PIB total é mais que 2 trilhões de dólares. Uma população de 60 milhões de pessoas. É a quarta economia da União Europeia. É um país que não tem recursos naturais ou matérias-primas. Então, a indústria italiana é uma indústria de transformação e de serviços. É um país exportador. As exportações italianas são mais que 540 bilhões de dólares, com importações de cerca 500 bilhões de dólares. Então, a Itália tem um superávit, uma balança comercial positiva. As empresas italianas são empresas, sobretudo, pequenas e médias. E essas empresas são agrupadas em áreas industriais. Temos na Itália mais que 140 áreas industriais especializadas, sendo a maior parte localizada no norte e no nordeste. Representano 25% do sistema produtivo italiano, tanto em termos de unidades produtivas quanto de mão de obra. O 27% dessas empresas são especializadas no setor metalmecânico, o 23% no setor textil e vestuário, 17% em produtos para casa e 12% em couros e calçados. Temos também lembrar que, por exemplo, também no setor gastronômico de alimentos e bebidas, Itália é muito famosa, tem cerca de 300 produtos DOP e IGP, denominação de origem protegida e indicação geográfica protegida. Vamos ver qual é o comércio exterior italiano e quais são as relações comerciais entre os dois países. O comércio exterior dos dois países soma mais que 7 bilhões de dólares, com um saldo positivo para a Itália em 2019. Quais são mais produtos que são exportados da Itália para o Brasil? Primeiro,
posto máquinas y equipamientos, productos farmacéuticos, productos de destilación de petróleo y del sector químico, equipamientos eléctricos y materias plásticas. As importações brasileiras importações italianas entram no Brasil, sobretudo através do sul e o sudeste do país. Então, temos o estado de São Paulo, temos Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, porque Santa Catarina, porque o sul e o sudeste do país é o país mais industrializado, com tecido industrial importante e também infraestruturas importantes, como portos e aeroportos. Os principais produtos que o Brasil exporta para a Itália, o Brasil, todos sabem, é um país de grandes recursos naturais, então os produtos que são mais exportados do Brasil para a Itália são pastas de madeira, outras matérias fibrosas celulósicas, café, chama, especiarias, pedras preciosas e outros produtos de Minas. E os estados do sul e do sudeste são os mais protagonistas deste comércio exterior. O primeiro posto é Minas Gerais, com 20%, o estado de São Paulo e o estado de Rio Grande do Sul. Minas Gerais contribui às exportações de café e de produtos das minas. E o estado de São Paulo com uma cesta de produtos muito variegada, e também o Rio Grande do Sul com produtos de agricultura como a soja e a carne. Por quanto ao investimento direto italiano no Brasil, segundo os dados do Banco Central do Brasil, as empresas italianas têm investido até agora mais que 16 bilhões de dólares de investimentos no Brasil. Então, em 2019, o ingresso bruto de investimentos italianos em Brasil foi 725 milhões de dólares. Nos primeiros 3 meses de 2020 foram 360 milhões de investimento. A Itália é o 10º principal país investidor no Brasil, com 33% na indústria de transformação, dando 120 mil postos de trabalho no Brasil. Temos em Brasil, segundo uma sondagem, uma pesquisa feita no final de 2019 para a Embaixada da Itália em Brasília, 972 empresas italianas em diferentes setores, que vão da telecomunicações, automotivo, energia, petróleo e gás, indústria de transformações, máquinas e equipamentos. Isto para dar uma ideia de grandes empresas que estão aqui no Brasil. Vamos de Pirelli, que este ano celebra 90 anos de presença no Brasil, CIMI, Luxottica, Fincantieri, Enel, que é a principal empresa distribuidora de energia na América Latina, Azimut, Fiat FSA, Salini Impregilo, e todas essas são nomes muito famosos, empresas grandes, mas quando chega uma empresa grande em um país estrangeiro, no Brasil, muitas empresas subfornecedoras chegam também com as grandes empresas. Porque os produtos italianos são muito apreciados no Brasil, a marca Made in Italy é garantia de qualidade, de segurança, de durabilidade, de elevado conteúdo tecnológico e também de customização.
também a distribuição das empresas italianas nos vários estados do Brasil. Também temos a maioria dessas empresas, quase 90% dessas empresas estão localizadas no sudeste e no sul do país. Os setores, como disse antes, são representados para máquinas, equipamentos, tecnologia, farmacêutica, energia, químico, petrolquímico, autopeças, automotivo, indústria alimentar, telecomunicações e serviços. Por quanto às oportunidades no setor de infraestruturas, como disse antes o cônsul Burtot, a Embaixada da Itália recentemente organizou uma palestra, um webinar com o secretário executivo do Ministério das Infraestruturas, Marcelo Sampaio, que falou sobre as oportunidades de investimento nas infraestruturas brasileiras. E o total da carteira de projetos para leilão é mais que 216 bilhões de reais, com investimentos previstos a partir de 2020 no setor de aviação, aeroportos, portos, ferrovias e rodovias. Em termos também de privatizações e concessões. Para encerrar esta minha apresentação, eu queria falar sobre uma sondagem que realizou a final de abril para ver o impacto da Covid-19 sobre a atividade econômica das empresas brasileiras. E com muita nossa surpresa, mais que o 40% das empresas entrevistadas se demonstrou muito favorável à ideia de fazer joint venture e acordos com empresas italianas para reforçar a parceria no Brasil, mas também para ganhar posições nos outros mercados da América Latina. Muito obrigado e fico à disposição também para perguntas ou dúvidas. Aqui tem também o e-mail de nosso escritório de São Paulo para qualquer dúvida ou pergunta. Muito obrigado. Muito obrigado pela ótima apresentação, senhor Fiore. Neste momento, então, vamos passar para o nosso terceiro painel e ouviremos o Marcos Brandão, CEO da BH Airport, que será seguido pelo Cristiano Jardim, gestor de novos negócios do Aeroporto Industrial. A palavra está com você, Marcos. Boa tarde. Boa tarde, Leonardo. Obrigado. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o cônsul Roberto, Dário, aos organizadores do evento. Eu acho que é uma oportunidade ímpar, né, de vocês trazerem a oportunidade para todos nós aqui de discutir o futuro, eu acredito, porque eu acho que a pandemia, né, esse momento que nós estamos vivendo, traz para nós todas as apreensões que nós temos vivido aí nas últimas semanas, mas também uma oportunidade ímpar de olhar para frente com otimismo, de que os únicos que podem mudar uma situação como esta somos nós, né, profissionais aí espalhados mundo afora. E a BH Airport, nós temos um compromisso muito grande, porque nós somente recordando, nós somos uma concessão de 30 anos, nós temos 2 acionistas grandes, que é a Zurich Airport e o Grupo CCR, e nós temos uma premissa muito, eu acho que relevante na administração aqui do nosso aeroporto, que
nós devemos ser uma extensão daquele Estado que nós sempre desejamos. Então, porque o processo de concessão é isto, né? Você transferir esta responsabilidade para uma empresa privada e esta empresa, eu acho que ela tem que fazer melhor do que se estivesse nas mãos do Estado. Eu acho que é uma questão realmente até de honra para nós ter a oportunidade de fazer algo que contribua com o desenvolvimento e que possa realmente ajudar aí as empresas a se desenvolverem. E foi neste contexto que nós temos estudado a logística brasileira de uma forma muito ampla. Nós estudamos toda a malha ferroviária brasileira, com um foco muito especial na malha aqui do estado de Minas Gerais. Nós estudamos toda a malha rodoviária e nós sabemos que, embora exista a oportunidade de melhoria da qualidade da malha rodoviária do estado de Minas Gerais, é a principal malha do nosso país. E hoje nós temos um aeroporto que tem totais condições de fazer este alinhamento com esses outros dois modais, que é o ferroviário e o rodoviário. Nós estamos distantes lá do Porto de Santos ou dos portos do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, mas também, quando nós estudamos o assunto logística, nós percebemos uma importância muito grande de conectar o aeroporto, inclusive aos portos brasileiros. E hoje nós temos uma parceria bem consolidada com o Porto de Santos, com o Rio de Janeiro e agora caminhando aí para o Espírito Santo, para facilitar as importações, tentando reduzir o custo logístico das operações das empresas que possam ter aqui o aeroporto no centro, né, da sua cadeia logística. Então, assim, qual que é o grande ponto, né? Nós entendemos que o aeroporto ele tem que cumprir com este papel de catalisador, né, de provocar realmente todos os players a olhar para o estado de Minas de uma forma diferente e enxergarmos juntos as oportunidades que nós temos aqui no estado. Eu sou paulista, né? Eu morei a vida toda em São Paulo, até o ano de 2000, quando eu saí para o México, e agora há 2 anos eu estava morando nos Estados Unidos, em Houston, e a oportunidade logística que o estado de Minas oferece é algo incrível, realmente. Eu não sei como não havia sido percebido, do ponto de vista tanto do estado como do governo federal, a relevância do estado de Minas para a redução do custo logístico a nível nacional. Então, pela localização geográfica e por conta desta malha, né, desta facilidade de conexão das malhas. E foi neste contexto, pessoal, que nós decidimos resgatar um projeto que tinha já 20 anos que a legislação havia sido estudada, e nós entramos neste assunto do aeroporto industrial com a esperança de encontrar alguma forma onde nós pudéssemos usufruir um pouco mais dos benefícios destas malhas, ferroviária, rodoviária e agora o nosso aeroporto. Então, foi aí que nós retomamos o projeto e decidimos estudar com mais profundidade qual seria o benefício real do aeroporto industrial para toda a cadeia do desenvolvimento aqui do estado, com uma visão realmente de contribuir com a diversificação aqui da economia, atraindo empresas aqui para a região do Vetor Norte. E lembrando, né, que o aeroporto industrial, ao final do dia, ele pode cumprir um papel, na verdade, de um ecossistema de desenvolvimento, porque nós entendemos, durante os estudos, que quando uma empresa vier a se instalar no aeroporto industrial, quem sabe ele traga outras 2 juntas, que seriam seus fornecedores, que estariam nas regiões aqui, acerca do aeroporto, não necessariamente no aeroporto industrial. Então, foi com base em muita pesquisa,
um grupo de trabalho aí de 15 profissionais e muitas consultorias que nos motivou a voltar com esse projeto e estudá-los. E aqui eu vou fazer menção, uma menção muito especial ao senhor Ailton, né, que a gente tem conversado bastante, porque eu acho que a Clamper, ela foi um grande exemplo para nós durante o desenvolvimento, porque um projeto para tirar do papel, eu acredito que precisa de dois fatores importantes. O primeiro, determinação, né? E o segundo é você realmente colocar os recursos necessários para fazer com que as coisas aconteçam. Então, a BH entrou no projeto com muita determinação, mas encontrou também na Clamper a determinação de fazer com que isso acontecesse. Porque eu acho que nós temos que ter coragem para fazer as coisas. E a BH com a Clamper, eu acho que tiveram a coragem de iniciar um projeto que está em nossas mãos agora, né, Ailton? Dar os próximos passos e atrair outras empresas para cá. Nós estamos falando de mais de 1 milhão de metros quadrados, nós estamos falando aí de um potencial de geração de emprego de 20 mil empregos diretos, mais 60 mil indiretos. E o mais importante para nós vamos ver em seguida aqui com o Cristiano, o projeto, ele mais do que a redução do custo logístico, por conta de benefícios fiscais e benefícios logísticos, que eu acho que é o mais importante, ele tem uma característica de atração do desenvolvimento, porque nós estamos falando do projeto do aeroporto industrial, ele tem uma característica que é o produto de valor agregado, né? Então, nós estamos falando de produtos que realmente nós poderíamos produzir aqui em Minas Gerais e exportar para o mundo todo, para vários países onde nós sabemos que nós poderíamos ser competitivos. Então, a oportunidade ela é muito maior do que apenas desenvolver aqui a região metropolitana ou a região do Vetor Norte. E eu costumo ser muito otimista com o projeto, porque eu acho que ele traz também uma segunda oportunidade, que nós, inclusive, comentamos com o secretário da Aviação Civil, que o sucesso do nosso aeroporto, com este projeto, que nós gostaríamos muito de influenciar um dia o governo federal a transformar este projeto numa política pública federal e, quem sabe, exigir, inclusive, que todos os aeroportos internacionais tivessem o projeto do aeroporto industrial dentro das suas operações. Ou seja, a oportunidade é ímpar do ponto de vista de desenvolvimento e com uma visão mais ampla do que a nossa região, o nosso estado. Quem sabe o nosso sucesso aqui represente o futuro deste projeto em outros aeroportos. E o convite que eu tenho feito para todos os nossos parceiros, nós falamos, para que vocês tenham uma ideia, tem mais ou menos um ano, nós já falamos com praticamente 100 empresas. Hoje nós temos aí algumas em estudos, nós temos uma segunda empresa já aprovada pela diretoria da BH Airport, nós vamos aprovar no nosso conselho agora dia 28 de julho, a segunda indústria. Então, o convite que nós temos feito é que os empresários, né, as câmaras de comércio, quem puder nos ajudar com o projeto de atração de investimento, não somente pela atração de investimentos aqui em Minas ou na região, mas pela importância deste projeto a nível nacional. E nós podemos juntos transformar esse projeto num grande exemplo de que a determinação, a coragem e a boa vontade de todos nós tira projetos do papel e faz as coisas acontecerem. Então, com muita humildade que eu peço aqui o apoio de todos vocês e coloco a BH Airport à disposição, porque a premissa básica do projeto nosso de transformar a região num hub logístico, né, ela traz como premissa as parcerias, né, parcerias e relacionamentos ganha-ganha. A BH sempre coloca no centro das nossas discussões a relação de construção, a relação de contribuir realmente com o Estado de Minas Gerais.
nós temos sido apoiados de uma forma que eu nunca vi. Apenas para fazer uma menção ao estado de Minas hoje, antes da pandemia, nós estávamos negociando com uma empresa internacional para que eles colocassem um hub aqui no nosso aeroporto. Era um hub pequeno, com 8 aeronaves, 2,5 milhões de passageiros ano, mas que para nós representava um crescimento de 20%, que significa sair de 45 destinos para 60 destinos. Isto, se não fosse a pandemia, hoje nós estaríamos com certeza dando um passo importante de colocar o nosso aeroporto como um dos principais hubs a nível nacional, aí perdendo apenas para 2 aeroportos a nível Brasil. Então, eu vou convidar o Cristiano para trazer um pouquinho, nós preparamos um PowerPoint, mas para dar uma visão para vocês de o que é o Aeroporto Indústria, como que ele foi concebido, e ao final eu fico à disposição para a gente conversar um pouquinho aí de qualquer eventual dúvida, mas o projeto acho que é isto, né? Ele não é um projeto de tomar um benefício fiscal, ele é um projeto de um pacote de informações que passa pelo fiscal, pelo tributário, passa pela cadeia logística, passa por um processo que a BH ela é a responsável, porque a inteligência do aeroporto industrial é toda uma governança que foi desenvolvida pela BH, que nós chamamos de software de gestão, que conversa com os sistemas da Receita Federal com o objetivo de proteger da sonegação fiscal, de assegurar a segurança empresarial e, principalmente, que a empresa que ali estiver instalada, ela tome esse benefício na emissão da nota fiscal. E a gente não tenha que fazer aqueles requisitos na Receita, pedir o regime especial e negociar e contratar o advogado, os escritórios para apoiar. Não, é um sistema simples. Você adere ao modelo de entreposto aduaneiro, a partir do dia seguinte você toma o benefício, seguindo as regras estabelecidas pelo projeto. Então, tem uma simplicidade muito grande que eu posso dizer para vocês, nós estudamos o assunto, não existe na legislação brasileira hoje a facilidade de tomar um benefício fiscal como a proposta pelo aeroporto industrial. E eu fico muito surpreso, porque assim, é um projeto de 20 anos, né, 18 anos, da sabedoria e da inteligência das pessoas que pensaram esse projeto, da visão há 20 anos atrás. E eu fico muito sentido de não ter saído do papel antes, porque eu acho que se o Estado, o aeroporto, tivesse conseguido fazer isso há 15 anos atrás, hoje o Estado, a região teria uma condição aí, do ponto de vista de empresas de alto valor agregado, realmente de outro nível. Mas eu fico feliz também porque a visão, né, a visão de 20 anos atrás era uma visão correta, uma visão acertada e visionária, né, de olhar realmente para o futuro. Então, Cris, eu vou passar para você. Eu não sei, Leonardo, se o Cristiano já pode entrar agora em seguida, ou se você tinha uma outra programação. Pode. Ele vai compartilhar a apresentação. Exato. Agradeço. Então, Cris, se você quiser conduzir, e eu vou te ajudando aí na condução. Tá bom. Tá, por favor. Obrigado, Marcos. Boa tarde a todos. Em especial aí o consulário Leonardo, que eram parceiros, hoje são amigos, né? Então, passamos do nível de parceria. Muito obrigado aí pela oportunidade. Doutor Valentino também pela parceria de sempre. Eu vou colocar aqui uma apresentação para a gente poder seguir aqui meio o que na linha que o Marcos começou a falar. Alguns slides aqui, na verdade, a gente já falou, mas só para dar um overview aqui, falar um pouco aqui do nosso aeroporto internacional de Belo Horizonte. O Marcos já citou também os 2 principais acionistas e únicos privados, o Grupo CCR e a Zurich. A Infraero ainda faz uma parte aqui por conta do processo de concessão da época, mas quem administra o aeroporto e toma as decisões é a parte privada. Como também o Marcos falou, nossa privilegiadíssima localização geográfica fez com que companhias aéreas nos escolhessem, claro, e também em função da nossa capacidade operacional. Hoje somos aí o maior hub hoje
que liga voos diretos do Sudeste ao Nordeste do país. Nenhum outro aeroporto consegue fazer isso como a gente faz. E esse hub faz com que a gente tenha nossas rotas diretas internacionais. Aí, ali na frente a gente vai entender o porquê da importância dessas rotas. E só acrescentando o que o Marcos falou, e eu me lembro quando o Cônsul Dário chegou aqui em Minas Gerais, ele falou que uma das metas dele, e eu me comprometi com ele, se a minha meta também era de ajudar a colocar o nosso voo direto Belo Horizonte-Roma. E, novamente, a pandemia nos pegou aí nesse processo aí, porque a demanda a gente tem, né, Cônsul? Mas não desistimos ainda, vamos conseguir viabilizar esse voo, se Deus quiser. A nossa localização geográfica permite que a gente alcance aí, em até 1h30, aí, 86% do PIB nacional. Ou seja, em termos de aeroporto industrial, isso é muito importante também, uma vez que a gente vai falar ali na frente sobre o tipo de produto que a gente quer transportar. Hoje, dentro do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, das linhas de negócio existentes, a gente tem aqui as soluções logísticas, que dentro dela está o aeroporto industrial, que é um dos principais produtos, se não o principal, mas temos outras grandes diferenças, como o único aeroporto a operar como entreposto aduaneiro no Brasil. Isso é uma vantagem competitiva muito interessante, uma vez que as empresas conseguem trazer as cargas e deixar com os impostos suspensos até a liberação. O aeroporto, o primeiro a operar em aeroporto industrial. E aqui obtivemos recentemente esse ano a certificação OEA da Receita Federal. E aqui, apesar de não estar, porque também é recente, a certificação da Anvisa, como boas práticas de manuseio de cargas ligadas à ciência da vida. Aqui é um pouco do nosso armazém, recentemente reformado. Grande parte dos senhores que estão aqui nessa apresentação, que fazem parte da Câmara de Comércio Brasil, Itália e Minas Gerais, na qual nós somos associados, conhecem bem. E aqui a gente fala um pouco mais sobre o aeroporto industrial propriamente dito. Um pouco do que eu falei. Essa apresentação, Leonardo, aí depois eu te peço a gentileza, vou te encaminhar, já te encaminhei, se puder até compartilhar com todos, não tem nenhum problema, que as pessoas tenham um pouco mais de clareza e leiam com mais calma. Mas o que a gente tem hoje de foco são, principalmente, o nosso terminal de carga, como eu disse antes, o aeroporto industrial e o segmento de ciências da vida, que é algo que a gente acredita muito em termos de desenvolvimento e capacidade do aeroporto. Isso aqui é um overview aqui do que a gente tem hoje. É mais um desenho, ele a princípio parece um pouco confuso, aí quando vocês receberem isso aqui vai dar para entender um pouco melhor, mas basicamente em termos de logística, o que quer dizer aeroporto industrial? Através do terminal de cargas, a gente faz esse recebimento, seja ele de voos diretos ou via DTA dos portos do Brasil. Inclusive, hoje nós desenvolvemos, em parceria com o Terminal Bandeirantes, o Porto de Santos, a nossa rota rodoviária, e aí muito em função do projeto com a Clamper. Então, a Clamper, como o Marcos falou, o Dr. Ailton está aí presente, é um case que nos ajuda a desenvolver um case de sucesso. Então, a parceria é constante, diária, para a gente realmente chegar num nível de excelência que a gente acredita que tenha chegado hoje. Então, aqui um pouco mais, esse desenho, depois vocês podem acompanhar com calma, que é melhor dar esse tipo de explicação. O que é o aeroporto industrial hoje, do ponto de vista fiscal? A partir do momento que uma empresa tem a sua linha de produção instalada no aeroporto industrial, e lembrando, o aeroporto industrial é um regime da Receita Federal, do qual qualquer construção, uma edificação construída dentro dos limites da concessão, será certificada, como a Clamper foi, desde que sejam seguidas as premissas da Receita Federal. Então, do ponto de vista fiscal, a partir do momento que a empresa instalada importa a matéria-prima, industrializa, manufatura este produto e exporta este produto, ela tem 100% das isenções fiscais. E a gente vai ver ali na frente o que são essas isenções. Este é um ponto. Tá? Mas aí alguém pode dizer, mas isso outros regimes proporcionam também, como um drawback, por exemplo. Sim. E aí vem o que o Marcos falou lá atrás, da facilidade que existe. Uma empresa hoje instalada, ela automaticamente toma este benefício do aeroporto industrial. Por quê? Porque o modelo do sistema de gestão desenvolvido por mais de um ano com a Receita Federal, ele determina que a gestão do processo seja pela BH Airport, a gestão de parte desse processo. O que é isso na verdade? Toda a gestão de matéria-prima
nacional importada é feito pela BH Airport. Toda a gestão do produto final é feita pela BH Airport. A gestão dos resíduos é feita pela BH Airport. A responsabilidade de, ao final do dia, pegar todos os relatórios e encaminhar a Receita para comprovar que aquilo que a empresa instalada se propôs a fazer de fato foi feito, é responsabilidade da BH Airport. E qual a grande vantagem nisso? Isso permite com que a empresa instalada ela foque no core business dela, ou seja, na linha de produção. Isso é muito interessante, principalmente para empresas, e é um dos nossos objetivos, junto com o governo do Estado, é atrair a empresa estrangeira, capital internacional. Então, essas empresas, via de regra, elas teriam uma certa dificuldade em toda a parte de contratação, de mão de obra, para criar essa gestão, criar esses procedimentos. Isso a BH Airport vai prover, por conta de uma determinação da Receita Federal, e é claro que agora as empresas terão esse benefício logístico e operacional. Então, temos aí o benefício fiscal, temos o benefício em termos de mão de obra, lembrando que Minas Gerais tem mão de obra super qualificada e, em média, 30% mais barata que São Paulo ou Rio de Janeiro, por exemplo. Então, outro ganho também que a empresa instalada aqui ela vai ter. E toda essa parte de logística. Por quê? Toda a movimentação da carga do terminal de carga para o aeroporto industrial e do aeroporto industrial de volta para o terminal de carga, nós faremos também. Além de toda a parte de serviço, a parte de segurança, limpeza, vestiário, refeitório, padrões NR24, tudo que uma empresa precisa de pensar em fazer obrigatoriamente quando ela vai se instalar em algum lugar, nós faremos. Ou seja, a gente não pode enxergar o aeroporto industrial apenas como um ganho fiscal de isenções. Existe todo um conceito de logística e operacional em torno disso, que são realmente os grandes diferenciais, e como o Marcos falou, esse conjunto nos torna únicos, com certeza, na América Latina. No mundo, a gente ainda está procurando alguém que faça igual, acho que deve ter, mas aqui, de fato, não tem. Então, mercados internacionais que têm a intenção de abrirem seus mercados ou expandirem os seus mercados na América Latina, é fato. Hoje não existe local melhor do que o nosso aeroporto. E com uma grande vantagem. Quando a gente fala aqui dos benefícios fiscais, a gente está dizendo também, aí, estou vendo que o Ronaldo Barquete do Indy está nos acompanhando aí, grande parceiro junto com o Thiago Toscano. O que é o interessante nisso? O que a gente quer atrair não é simplesmente atrair empresa por empresa. A gente quer criar um ecossistema uma vez que as empresas elas precisam se conversar. Até por uma questão de confidencialidade a gente não pode dizer, mas a Clamper, por exemplo, já está vai virar fornecedora desta empresa que vai se instalar em breve no aeroporto. Essa é a ideia. É cada vez mais diminuir o custo logístico de quem está próximo. E aproveitando disso, onde que o governo do Estado entra firme também? Nos programas de incentivos especiais dos regimes tributários. Lembra que eu falei que a isenção fiscal ela vai se dar na exportação. Mas quando a empresa decide vender no mercado interno, ela, no momento da nacionalização, ela vai entrar nos diferimentos nos regimes tributários especiais do governo do Estado, através da Secretaria de Fazenda, e que hoje seguramente estamos aí entre os 3 melhores estados do Brasil. E uma grande vantagem que ela tem, a empresa instalada, é que quando ela faz a compra de uma mercadoria, de uma matéria-prima dentro do estado de Minas Gerais, essa matéria-prima, uma vez que ela entra no produto que vai ser exportado, ela tem ali a sua isenção do ICMS também. Então, por isso que é importante, e aí entra no programa do Vem para Minas do governo do Estado, a atração dos fornecedores para próximo do aeroporto. A gente criar mais ainda essa sinergia. Então, quando a gente fala aí da suspensão dos impostos, a gente está falando do IPI, PIS, COFINS, importação, isso pelo prazo de 1 ano, tá? Prorrogável por mais 1, em alguns casos chegam até 3 anos. O que isso é importante falar? Durante todo esse processo de industrialização, desde a chegada da matéria-prima, o estoque da matéria-prima, a industrialização e o estoque do produto final, os impostos estão suspensos. Ou seja, uma empresa que, de repente, não é ainda o foco dela em exportação, e este projeto ele serve para empresas que exportam e empresas que vão ajudar a impulsionar a internacionalização das empresas mineiras e brasileiras. Então, ela consegue ter um fôlego em termos de fluxo de caixa, a partir do momento que a sua exportação não é tão grande, mas ela consegue trabalhar dentro do regime do aeroporto industrial com a suspensão temporária
dos impostos. Aqui é um pouco do que eu falei, mas de uma forma mais detalhada, ou seja, matéria-prima chega via DTA, quando ela vem do marítimo, então ela pega a nossa rota rodoviária para o aeroporto, ou via direto no aeroporto de terminal de carga. A gente faz o recebimento da carga, toda a parte de despaletização, pesagem e registro, leva para dentro da estrutura construída dentro do sítio aeroportuário, já certificada pela Receita Federal, fazemos a gestão do estoque. E aqui, obviamente, ela vai se encontrar com a matéria-prima nacional que chegar a esse recinto. Então, este controle nós fazemos. Aqui, a empresa faz a requisição dela via sistema. Aqui é onde ela realmente vai se preocupar. E uma coisa que é importante frisar é que todo esse sistema de governança desenvolvido, nem a Receita Federal e nem a BH Airport têm acesso ao sistema de informação da inteligência da empresa. Ou seja, o segredo industrial fica preservado. Ao final, a gestão do produto também, novamente, volta para a BH até que a empresa se decida por nacionalizar a carga ou exportar. Assim como também toda a parte da gestão do resíduo de sobras, também é responsabilidade da BH Airport. Aqui é hoje o que a gente tem, esse galpão, para quem conhece aqui esse desenho, onde a Clamper já está instalada, começa as operações entre esse mês e o mês que vem. Aqui é o projeto de expansão, aqui a gente consegue ver um pouco melhor. Aqui é o galpão da Clamper, né? É a fase 1. Aqui são 8.000 metros quadrados de área, onde a gente já tem os projetos já contratados, mas infelizmente tivemos que apertar o pause no início das operações por conta da pandemia, mas a gente tem certeza que esse ano ainda a gente consegue retomar. E o que é interessante? A gente vai construir essa estrutura para que possibilite que as empresas entrem da forma como elas entenderem que as suas plantas operacionais vão caber aqui. A gente pode atender empresas na planta de 2.000, 3.500 metros dentro desta área. Isso a gente chama de fase 1. Dentro desta fase 1, estamos planejando aqui que será construído um business center para atender os trabalhadores dessa região, assim como cozinha, refeitório, vestiários, etc. Quem que a gente imagina que esteja aqui dentro? Por que 8.000 metros quadrados e não mais, nesse primeiro momento? Qual que é o foco nosso para a atração dessas empresas? A gente fez um estudo de inteligência de mercado muito apurado para entender quem são as empresas que a gente quer que estejam dentro do aeroporto industrial. Primordialmente, não obrigatoriamente, mas primordialmente, empresas que dependam do transporte do modal aéreo. Por quê? Porque você está produzindo numa zona franca ao lado da pista de um aeroporto. Ou seja, esse custo logístico ele é totalmente mitigado. Quem faz o transporte por avião? Empresas que produzem produtos de alto valor agregado. Então, empresas que produzem produtos tecnológicos, partes e peças, automotivo, aeroespacial, ciências da vida e por aí vai. Aonde que essas empresas estão hoje? Em termos internacionais, Europa, Estados Unidos e Ásia. Por que um grande passo já foi dado? Nós temos, se tratando de Estados Unidos e Europa, que é a porta de entrada da Europa e dali para a Ásia, nós já temos os voos diretos. Nós temos um voo direto com a TAP para Lisboa, que é diário, e um voo diário com a Azul, Fort Lauderdale e Orlando para os Estados Unidos. E, claro, também os voos para Panamá e Argentina. Mas o que isso é importante? Quando a empresa vai entender primeiro, e a minha logística, como eu vou fazer, essa já existe. Então, isso é um ponto importante de se colocar aqui. Em termos de Brasil, e aí é importante o cônsul está aqui do Rio Grande do Sul e a Câmara de Comércio que representa aí as empresas italianas no Sul, dentro do nosso estudo de inteligência, identificamos este potencial de empresas na região sul do país. O que a gente quer fazer? Eu quero tomar a empresa de lá para cá? Sim, mas não. O que eu quero fazer? O que a gente quer fazer não é roubar a empresa do Brasil ou do Estado. O que a gente quer proporcionar é que essas empresas consigam ampliar suas operações através do aeroporto industrial. Então, não é uma guerra de tirar de um lugar e trazer do outro. A gente quer proporcionar o crescimento dessas empresas. Tá? Claro que se ela decidir que é interessante sair de uma planta para outra, estão de braços abertos, mas o foco é que as empresas cresçam. Tá? Isso é importante salientar. E aqui a fase 2, que é uma área aqui de 120.000 metros quadrados, para quem esteve presente, que é onde a gente realizou as etapas dos campeonatos aí de motocross. Então, essa aqui é uma fase 2, já para os próximos 2 anos que sejam iniciadas. Aqui, como o Marcos falou aí,
quase 1 milhão de metros quadrados. Isso daqui é o sítio aeroportuário, é a concessão do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, onde identificamos algumas áreas, onde a fase 1, por exemplo, essa área de 55 mil metros quadrados, a fase 2, 120 mil, mas outras áreas também. Nosso terminal de carga, ele está aqui em cima desse 4.700, ou seja, hoje a Clamper, por exemplo, chega aqui no terminal de carga, ela anda aqui 1,5 km, faz a sua linha de produção e volta 1,5 km para o terminal de carga. Então, em termos de capacidade operacional e logística, nós estamos bem resguardados. E, por fim, como o Marcos falou, e é verdade, a gente sabe que em um curto espaço de tempo, isso é saudável, que os outros aeroportos internacionais do Brasil também tenham esse regime. Mas tem uma coisa que nenhum outro aeroporto vai conseguir ter, e isso é fato. Nenhum outro tem, na verdade. A quantidade de áreas disponíveis para instalação de empresas. Os outros aeroportos, sem desmerecer nenhum deles, mas todos eles estrangulados, e alguns que não estão estrangulados têm uma questão de segurança pontual. Aqui a gente tem essa vantagem. A segurança do nosso aeroporto, do entorno, ela é muito bem protegida, do ponto de vista logístico e da segurança assim, do poder público, e com relação à quantidade de áreas disponíveis para instalação. Bom, era isso. Desculpa se eu corri muito com a apresentação, mas era para não tomar o tempo de todos. Espero que ela tenha sido um pouco esclarecedora aí. Deixo à disposição, Leonardo, para depois você quiser compartilhar com os demais. Isso, perfeito. Cristiano, eu vi que tiveram perguntas no chat, o Marcos já providenciou responder algumas. Ao término das apresentações, podemos voltar e responder aquelas que ainda não foram respondidas. Convidamos agora, então, o Dr. Ailton Ricaldoni, presidente do Conselho da Clamper, para trazer o seu testemunho. Dr. Ailton, a palavra está com o senhor. Alô? Oi, pronto. Sim, estamos ouvindo. Agora estou ouvindo. Sim. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a todos aí, o consulado do Rio Grande do Sul, o Roberto Bortoli, o cônsul aqui, o Dário, né? O meu amigo Valentino Risioli, e outro, Leonardo Freitas, da Câmara, que eu já participo há algum tempo. E só complementar algumas coisas que já foram colocadas, já foram ditas aqui pelo Marcos Brandão e também pelo nosso amigo lá, o Cristiano Jardim, né? E dizer o seguinte, que a minha história com o aeroporto de Confins é antiga, porque eu trabalhei muitos anos no Ministério da Aeronáutica, em São José dos Campos, lá no CTA, e, na época, veio o coronel Petengil, que gerenciou a obra do aeroporto. Inclusive, eu fui convidado para participar, né, da parte eletroeletrônica lá do aeroporto. Eu já estava, naquela ocasião, estava na CEMIG. E eu sei do destino do aeroporto de Confins, que é um grande hub natural no Brasil. É um hub natural, isso aí já foi projetado e construído já com esse objetivo e com essa, vamos dizer, essa facilidade, né, que é natural do aeroporto de Confins. E, felizmente, a área reservada foi muito grande, já propositalmente, e está se tornando uma realidade. Mas a Clamper era em Belo Horizonte e, em torno de 2000, nós detectamos a necessidade de ampliar a empresa e tivemos ofertas de vários municípios, né, lá em Santa Rita do Sapucaí, Sete Lagoas e outros municípios, para transferir a Clamper para lá. Mas o que definiu a nossa ida para Lagoa Santa foi exatamente que, na ocasião, tinha sido lançado o projeto Aeroporto Indústria, né? E a gente já foi para lá com esse objetivo. E começamos, então, a analisar essa possibilidade. Tanto isso é que, em 2007, 2008, a Clamper operou no Aeroporto Indústria, no terminal de carga lá, no TAC, por 2 anos, de forma experimental, junto com a Receita Federal e junto com a Infraero, para analisar as condições operacionais do aeroporto. E depois a coisa foi se perdendo no meio do caminho, voltamos ao normal,
E aí, quando o BH Report assumiu, especificamente na pessoa do Marcos Brandão, a coisa teve uma mudança de conceito fundamental. Eu acho que foi isso que viabilizou o aeroporto. Porque, num primeiro momento, era a empresa alugar uma área, montar a sua estrutura, e o aeroporto ia ganhar um aluguel. E o BH Airport transformou isso numa oferta de um serviço maior, que é o que o Marcos explicou. Então, isso motivou mais ainda a Clamper para ela focar mais no negócio dela e não se preocupar com essa logística, com armazenamento de insumo, com armazenamento de produto acabado e etc. Então, a BH Airport hoje está oferecendo para nós um serviço que tem um outro valor agregado para eles e, consequentemente, também para nós. Eu acho que as coisas vão convergindo, vão acontecendo no momento certo. A Clamper, por coincidência, está incrementando as suas exportações, tanto para a América Latina e agora nós estamos incrementando para os Estados Unidos também, já alguns contratos de exportação. Quer dizer, a coisa vai crescendo e vai fechando. O transporte, o modal aéreo, e lembrando aqui que Minas Gerais realmente é um hub não só no transporte aéreo, mas também de passagem, de rodovias e ferrovias, o Brasil inteiro, sul, norte, sudeste, etc. Mas o modal aéreo, ele vai, à medida em que a indústria de alta tecnologia e de alto valor agregado vai se desenvolvendo, o modal aéreo vai ser mais demandado. E o momento correto. Minas Gerais, durante muitos anos, ficou na dependência muito forte da mineração, que eu acho importante, mas que, por si só, não resolve. O Estado precisa ampliar o seu parque industrial com outras empresas que tenham valor agregado de produto maior, tecnologia, etc. E isso está acontecendo. Como diz o outro, querendo ou não, vai acontecer e está acontecendo. Minas Gerais tem muito talento, universidades importantes, tem empresas, conhecimento, parcerias importantes com outros países, e eu menciono aqui a Itália, que tem um potencial de fornecimento de tecnologia muito grande, e essas parcerias estão se desenvolvendo. Então, eu acho que o momento está correto e nós estamos muito felizes com esse fechamento, vamos dizer, do projeto Aeroporto Indústria. A Clamper vem lutando há mais de 10 anos, quase 20 anos, por esse lugar e conseguimos ser a primeira empresa a operar nessa modalidade e servir de referência. E a nossa instalação lá já está finalmente, vamos dizer, daqui a uma semana ou duas, está tudo montado e estão começando, então, a produzir lá no aeroporto. Isso, para nós, é um motivo de muita alegria e de satisfação. E eu queria agradecer ao pessoal da BH Airport, ao Marcos Brandão, a todos que contribuíram com esse projeto e para a finalização desse projeto que eu considero da maior importância. É uma avenida que está sendo construída, onde empresas vão se instalar ao longo dessa avenida, dos dois lados. É o início de uma avenida importante para o Estado, para o Brasil. Então, eu queria também, sem menosprezar, dizer que os outros modais, como o Marcos disse, essa convergência de ferrovias, de estradas, vão contribuir muito para a consecução desse projeto maior, que é o Aeroporto Indústria, e que, num momento mais anterior, pensava-se, inclusive, numa aerótrópolis, uma cidade-aeroporto, onde o pessoal morasse ali por perto, tivesse condições de acesso às indústrias, etc. Essa coisa vai chegando. Mas eu fico muito satisfeito e não quero
tomar muito tempo, porque eu sei que tem muitas perguntas aí do pessoal, é que o aeroporto hoje é uma realidade e Minas Gerais vai ganhar muito com esse projeto e com essa instalação do aeroporto de indústria. E eu sinto muito honrado, muito satisfeito de estar podendo participar e contribuir para o avanço desse projeto. Eu queria agradecer a todos que contribuíram, né, ao pessoal da Clamper e etc., e dizer que nós estamos aí à disposição para fazer as outras parcerias necessárias, porque, além da Clamper, nós temos outras empresas, né, no campo de energia, como não sei quem mencionou, né, que nós somos ousados, nós temos outras empresas e estamos participando de outros projetos que, no futuro, também já estão com olho no projeto. Uma empresa é a Nanum, uma empresa de nanotecnologia, que nós já estamos exportando para os Estados Unidos e ganhando outros mercados. E, brevemente, não sei, acho que o pessoal já andou conversando com o Marcos sobre essa possibilidade, e é outra empresa que pode se instalar lá na área. Então, eu gostaria de agradecer aos organizadores e a todos pela oportunidade de dar esse depoimento e de participar desse evento muito importante. Muito obrigado. Nós agradecemos por sua fala, doutor Ricaldoni. Antes de passarmos para o nosso último palestrante dessa tarde, gostaria somente de agradecer algumas outras instituições que estão conosco nessa tarde. Eu já vi a manifestação ali no chat da Câmara de Comércio Portugal, a Ana, que é diretora, vice-presidente de lá. Temos também representante aqui, o Jorgen, da Embaixada dos Países Baixos. Temos a indústria do Estado do Rio Grande do Sul, o Ronaldo Barquete, do INDE, que já foi citado aqui. Temos também a EB. A EB, ela é a presidente... Ficou mudo? Não. A EB é a presidente do Conselho Fiscal da Câmara de Comércio Italiana, lá do Rio Grande do Sul. Obrigado por estar conosco, EB. E outras tantas empresas aqui no nosso webinar. Bom, passaremos agora, então, a palavra para o advogado Giacomo Guarneira, sócio fundador da Guarneira Advogados, que abordará o tema A Atratividade do Brasil para as Indústrias Italianas nos vários setores. Giacomo, a palavra está contigo. Seu áudio está habilitado, Giacomo? Minutinho. Pronto, agora estão me ouvindo? Perfeito. Joia, ótimo. Fique à vontade. Ótimo. Obrigado. Boa tarde a todos. Cumprimento genericamente todos para ir direto no ponto. Basicamente, a minha fala será uma fala sobre o que tornaria atrativo o Brasil no momento deste, tentando veicular as boas notícias, aquelas informações que não estão chegando. Eu, nesse momento, inclusive, estou na Itália, não está chegando. Obviamente, a pandemia é o primeiro assunto de todos os países neste momento, mas nós estamos vendo que existe interesse e os estrangeiros não podem chegar nem fisicamente no Brasil nesse momento e precisam ser informados que antes ou depois isso vai acabar e onde estão as oportunidades. Oportunidades como essa do aeroporto industrial tem uma importância estratégica muito forte, porque demonstra como o país, o território, trabalhando de maneira integrada com as atividades, empresas públicas, as entidades públicas e as entidades privadas, podem oferecer as melhores soluções. Então, hoje eu rapidamente vou falar de alguns aspectos que, na minha experiência de 30 anos de Brasil, são chamativos para as empresas estrangeiras para chegar no Brasil, ser atraídas para o Brasil, mas, ao mesmo tempo, enfrentar as dificuldades do Brasil. Eu não vou seguir toda a apresentação, depois disponibilizarei a mesma, compartilharei a mesma,
mas vou pincelar alguns aspectos que eu acho realmente importantes, sobretudo para que Câmara de Comércio e outras entidades italianas, nesse momento, possam veicular cada vez mais para o Brasil, e nós fazemos essa atividade até na Itália de eventos e informações sobre o Brasil, para que isso seja divulgado, para que isso seja conhecido. Então, um projeto como esse, já vai aqui a minha primeira sugestão, mereceria realmente ser objeto de uma roadshow aqui na Itália, por exemplo. Então, nós estamos num momento de pausa devido à pandemia, mas num avanço jurídico que reflete na economia pelas reformas e pelos projetos que estão sendo feitos nesse momento, até esse momento no Brasil, e alguns estão em andamento. O grande problema de quem entra no Brasil é a burocracia, né? A lei de liberdade econômica, pincelo somente esse aspecto, ela tem uma importância muito forte e que ainda não foi descoberta, né? Porque, na realidade, a partir desta lei, tudo que no Brasil não é previsto é permitido. E até esta lei, tudo que no Brasil não era previsto era proibido. De maneira muito simples, isso significa que até esta lei virar depois regra no dia a dia, passará um tempo, mas a direção, o caminho é traçado. Várias mudanças devem ocorrer porque o país trava, o país é travado e a Itália também é um país que tem problemas muito parecidos nesse ponto, então a simplificação burocrática está na agenda dos dois países. Então, qualquer medida que seja tomada no Brasil vai refletir muito bem na Itália nesse momento, né? Porque é o assunto do dia, né? E as oportunidades que existem nesse momento, né? As infraestruturas, já algum relator antes de mim falou disso, fundamental esse momento dos investimentos em infraestrutura. Está se falando do marco regulatório do saneamento básico, isso vai abrir grandes oportunidades para um crescimento social do Brasil, que também, evidentemente, é empresarial, de necessidades, de investimentos e de presença de empresas, né? Tudo que está aqui, vocês em parte sabem, mas tem que ser veiculado porque não está chegando nos stakeholders, naqueles que dá uma visão do país, né? Lamentavelmente, a pandemia aumentou uma imagem negativa do Brasil, pelos números do Brasil. Óbvio que o Brasil tem números de Brasil, porque ele é um continente, mas de longe tudo fica mal visto. Falamos de energia. Nós acompanhamos, faço um exemplo, muitas empresas que, com a qualidade da tecnologia italiana, evidenciada pelo Fiore, do ICE, do Dr. Fiore, realmente precisam estar aqui porque a maior empresa de energia italiana, a Enel, investiu no país. Ela está chamando os fornecedores que, ao chegar no Brasil, vão poder oferecer serviços a outras companhias elétricas. Mas trazer para o Brasil a tecnologia de manutenção, de segurança, é fundamental para fazer crescer também as empresas brasileiras. E sem falar do agroalimentar. O agroalimentar é um mundo no Brasil, é um universo extremamente rico e a Itália tem uma grandíssima especialidade. O estado de Minas Gerais, o estado do Rio Grande do Sul, são dois estados que oferecem muitas oportunidades para a transformação alimentar em agroindústria. E isso não é conhecido, que Minas seja o primeiro produtor de leite do Brasil, é uma informação que não chega ainda de maneira forte na Itália. Nós temos que explicar essas situações. Essa disruption tecnológica, essa pandemia evidenciou como o país, apesar da dificuldade econômica, não ficou parado. Por quê? Porque é um país fortemente ligado à tecnologia, apesar
de uma infraestrutura adaptada, né? Mas mesmo assim, quem diria que hoje realmente tem um mercado tecnológico muito forte no Brasil. Inovação, criação e crescimento de startup no Brasil. Esse é um ponto fundamental. O Brasil realmente está entre os primeiros no mundo quanto a isso. A pandemia inventou novas formas, precisou de novas formas para favorecer a inovação, e tudo isso tem um ambiente muito fértil no Brasil. Fértil no Brasil, aqui temos alguns unicórnios brasileiros, mas além dos unicórnios brasileiros, que são 11, então não são poucos se comparados fora dos Estados Unidos ao resto do mundo, nós temos excelências tecnológicas. E temos excelências tecnológicas não somente em São Paulo, fortemente em Minas Gerais, fortemente no Rio Grande do Sul. Isso tem que ser interligado cada vez mais com as excelências italianas, com os polos tecnológicos italianos. Só para ter um exemplo, os parques de inovação brasileiros, é verdade que 11 estão em São Paulo, mas 5 estão em Minas e 8 estão no Rio Grande do Sul. Então, realmente, nós temos centros tecnológicos, polos tecnológicos, até para beneficiar da tecnologia brasileira. Uma das operações que se beneficiaram de uma tecnologia brasileira, realmente isso não é comum dentro do imaginário dos operadores empresariais. 140 institutos de pesquisa públicos e privados. A riqueza da Itália foi a pesquisa. O Brasil tem pesquisa pública, tem pesquisa privada. Isso tem que é a base para que esses dois mundos, esses dois universos se falem, para criar a cultura da integração entre empresas estrangeiras tecnológicas e empresas brasileiras. Isso está acontecendo, porque é verdade que o Brasil precisa, o Brasil tem, mas o Brasil tem uma grande vantagem, ele é disponível, ele é aberto às trocas internacionais, à integração com novas experiências. Essa é uma qualidade que nem todo mundo tem. Então, na nossa experiência, essa integração empresarial, tecnológica, funciona, evidentemente, vencendo as dificuldades da burocracia brasileira. E nisso, câmaras de comércio, ITE, etc., tem toda uma série de consultores que podem indicar para facilitar esse caminho. Mas entidades, em projetos como o aeroporto industrial, já vem para resolver até esta parte, porque quando se fala de Receita Federal, de um ambiente onde a mercadoria livremente circula e importada para depois ser exportada, quem trabalha em importação, exportação e logística sabe quantos problemas se resolvem nesse tipo de solução. Isso aqui é impagável e tem que ser realmente demonstrado como um caminho, como justamente falou o Cristiano, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, um caminho nível nacional, porque realmente é estratégico para o Brasil esse tipo de situação. E aqui um outro exemplo, 5 das 10 empresas mais inovadoras da América Latina são brasileiras. E uma está entre as 50 maiores do mundo. Quer dizer, tem que descobrir isso. Quem está no Brasil sabe, eu não estou falando somente a que opera no Brasil, mas também que opera no Brasil tem que saber esses dados, tem que ter mais proximidade com esses dados para poder se apresentar em níveis compatíveis com as expectativas internacionais, né? Falando do Plano Nacional de IoT, o potencial da indústria 4.0 é fundamental. Nós temos um impacto estimado de $200 bilhões nos próximos 5 anos.
todo mundo fala de IoT, todo mundo fala de indústria 4.0. Brasil tem um plano, pandemia vai passar, mas vamos divulgar de experiência brasileira. Eu cheguei em 1990, quando no Brasil não se poderia importar absolutamente nada. Era proibido até importar a massa, que não é tecnológica, mas, aliás, é muito tecnológica a nossa massa italiana, porque tem uma grande tradição que se torna empresa, mas não se podia importar maquinário em 1990. Daquele momento para frente, o Brasil se abriu. E nós vamos ver como ainda falta muito, mas se pode integrar a grande capacidade empresarial italiana com a grande oportunidade empresarial brasileira e descobrir empresas como a Clamper, empresas que realmente passaram várias fases e se internacionalizaram, né? E são reconhecidas internacionalmente primam pela qualidade dos produtos. Então, esses conceitos são fundamentais para poder organizar parcerias empresariais, joint venture, acordos internacionais. Nós estamos com uma presença também em Minas Gerais, e daqui a pouco também teremos no Rio Grande do Sul, porque várias empresas italianas se localizaram nesse lugar. E realmente é um lugar onde se trabalha muito bem. Minas Gerais, Rio Grande do Sul são empresas, são territórios, regiões, estados com empresas seríssimas e realmente surpreendem o interlocutor italiano. Encerro aqui minha participação, estou à disposição até para poder levar cada vez mais perto das empresas italianas essas informações de hoje. Me disponho acho que junto com a Câmara, a traduzi-las em italiano, fazer uma documentação mais ágil para os italianos, em língua italiana, e agradeço a todos pelo convite. Muito obrigado pela apresentação, doutor Giacomo Guarnera. Convidar o Ori, que responda a pergunta que ele fez, e em seguida temos o Bastiano Jaquim. Ok, parece que não entendeu aqui. Cristiano. Pronto. Pronto. Ok, joia. Te habilitei o áudio aqui, desculpa. Temos uma pergunta para ti, que está no chat. Eu também te passei via WhatsApp. Do sistema, não é isso? Isso. Só ler a pergunta, por favor, Leonardo, só para as pessoas. Joia, aqui está escrito assim. Cristiano, como se deu a integração dos sistemas de controles fiscais entre Receita Federal, empresa e aeroporto? Esse foi acredito eu, que a principal demora de ter levado tantos anos para tirar esse projeto do papel. Que realmente tudo que diz respeito ao controle está no sistema, nessa inteligência do sistema. Foi muito complicado a gente fazer um benchmark no Brasil por não encontrar algo parecido. Então, nós desenvolvemos com a empresa que desenvolveu o sistema e a Receita Federal, nós fomos buscar o que tinha algo parecido, similar, na Zona Franca, no Uruguai. E de lá a gente fez as adaptações necessárias com o que a Receita Federal nos orientou a fazer. E aí a gente conseguiu realmente chegar no sistema de informação do aeroporto industrial. Esse sistema é um sistema desenvolvido por nós, que está ligado com a Receita Federal e estará ligado com o sistema de informação da empresa que vai estar instalada. Então, todo esse controle de estoque que a gente vai fazer, e está fazendo, inclusive, com a própria Clamper, passa por esse sistema que vai emitir os relatórios para a Receita Federal. Então, é através do sistema de informação
desenvolvido especificamente para o aeroporto industrial. Ok. Perfeito, perfeito. Aproveitando a fala, até peço desculpas, o Marcos Brandão, ele tinha uma outra reunião, apresentação às 17h30, teve que sair, pediu desculpas aí, deixou um abraço a todos. Joia, perfeito. Cristiano, muito obrigado. Vamos agora habilitar o áudio do Dr. Fiore. Eu vou ler a pergunta que foi feita a ele. Existe algum novo setor na relação comercial Itália-Brasil que o governo italiano queira incentivar, como, por exemplo, tecnologia para a indústria de extração, ICT, indústria 4.0, etc.? Sim, o governo italiano, através do decreto Cura Italia e outros decretos, fez que a Simest, que é uma empresa do grupo Cassa Depositi e Prestiti, junto à SACE, Cassa Depositi e Prestiti é o equivalente brasileiro do BNDES, com este decreto o governo italiano dá incentivos, por exemplo, às empresas italianas que querem internacionalizar-se através da digitalização. Então, por exemplo, a criação de plataforma e-commerce, outros instrumentos de digitalização. Isto é muito importante porque durante este período da pandemia, as empresas foram resilientes e é uma necessidade de ser digitalizadas para seguir os negócios. Também então, tem muitos benefícios e incentivos às empresas italianas que podem transformar-se em maneira digital. Depois também o governo italiano, por exemplo, através da agência ITA, está favorecendo as startups. O advogado Giacomo Guarnera estava falando de startups brasileiras, também a agência ITA tem um programa que se chama Global Startup para o treinamento das empresas italianas startup em diferentes setores e também é um programa de treinamento e de internacionalização para favorecer a parceria com empresas startup de diferentes países estrangeiros. Agradecemos aos nossos palestrantes, Dr. Ferdinando Fiore, Marcos Brandão, Cristiano Jardim, Paulo Casadonte, Ailton Ricaldoni e Giacomo Guarnera. Agradecemos também nossos parceiros, os consulados italianos de Minas Gerais e de Rio Grande do Sul, e agradecemos principalmente a você, a todos vocês que nos prestigiam nessa transmissão. Nos próximos dias enviaremos um questionário online de avaliação e, ao término deste questionário, o link para que possam baixar as apresentações e o vídeo deste evento. Nosso muito obrigado e uma ótima tarde a todos.